Muito bem, turma, vamos encerrar a nossa cobertura dessa terça-feira de playoffs falando sobre o último jogo da noite, o jogo que encerrou a rodada de hoje, que foi o jogo 1 da série entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, né? Essa que era a única série dessa segunda rodada que ainda não havia começado, né? Todas as outras já tiveram pelo menos o primeiro jogo acontecendo. No caso de Indiana e Cavs, já teve até o segundo. Inclusive, já tem a análise do jogo 2 de Pacers e Cavs no canal, hein? Se você não assistiu, vai assistir. Ficou bem legal. Jogaço, né? Puta jogo 2. Baita partida. Halliburton de novo decidindo. Absurdo que o Halliburton tá fazendo. Então vai lá dar uma olhada. Então, enfim, todas as outras séries já haviam começado e só faltava essa. Pois bem, aconteceu o primeiro jogo lá em Minnesota. Minnesota tendo mando de quadra, Minnesota tendo um descanso maior do que o Golden State, né? Minnesota conseguiu eliminar o Lakers relativamente rápido, eliminou em 5. E o Warriors teve que ir a 7 jogos contra Houston, teve que ir pro Texas jogar, depois teve que ir pra Minnesota. Então, Minnesota tava com a vantagem da questão do descanso e, óbvio, da questão do mando. Então, era normal olhar para esse jogo e colocar Minnesota como favorito. Porém, estamos falando do playoff dos visitantes. Principalmente o segundo round dos visitantes. Nenhum mandante havia vencido nesse segundo round. Então, assim, aparentemente, mandar os jogos, ter o mando de quadra, não tá fazendo mais tanta diferença assim, né? A gente pode tirar essa conclusão. De que ter ou não mando de quadra pouco importa, porque, porra, segundo round tá aí pra provar isso. E o jogo de hoje seguiu essa mesma tônica, né? Assim como o Knicks venceu o Celtics no TD Garden, assim como o Indiana venceu o Cavs em Cleveland 2 vezes, assim como Denver, infelizmente, venceu o Thunder em Oklahoma, o Golden State venceu o Timberwolves em Minnesota. E venceu, cara, venceu bem, tá? Venceu bem, vitória por 99-88. Você viu que eu já ia falar 100 e alguma coisa, né? Porque... Ih, 100 e alguma coisa. Caralho, quinta série, foda. Mas eu já ia falar 100 e alguma coisa pelo costume, né? Os jogos da NBA normalmente sempre vão a 100 pontos. Pelo menos a 100, né? Só que hoje não. Hoje tivemos aquele basquete raiz. Basquete de macho. Aquele basquetezinho de cadeia, onde nenhum time bateu 100 pontos. Golden State quase chegou, mas terminou com 99. E Minnesota com apenas 88 pontos. Exatamente. Golden State fora de casa, tendo o fator cansaço, tendo o fator deslocamento contra, e tendo o Curry saindo ainda no primeiro tempo. Meus amigos, Curry não jogou o jogo inteiro. O Curry sentiu a posterior da coxa direita, se não me engano. Coxa direita ou coxa esquerda? Acho que foi a coxa direita. Depois eu vou confirmar. Não voltou pro jogo, saiu no segundo quarto ainda. Mas mesmo sem ele, e com todas as outras adversidades que eu já falei, o Golden State bateu o Minnesota por 11 pontos. E vou te falar, podia ter sido mais, hein? A vantagem do Warriors poderia ter sido maior. Minnesota ali no quarto período conseguiu dar uma reagida e tal. Chegou até a diminuir a diferença pra 9. Acho que o máximo que Minnesota diminuiu foi pra 9, se não me engano. Mas, cara, até o terceiro quarto, Golden State estava vencendo
por mais de 20. Por mais de 20. Golden State chegou a abrir 23 pontos. Acho que abriu até mais. Deixa eu só confirmar aqui a maior vantagem do Warriors no jogo. O Warriors abriu 23. 23, cara. No terceiro quarto. E já sem o Curry. Terceiro quarto já sem o Stephen Curry. O Golden State chegou a abrir 23, mano. Foi realmente uma vitória enorme por parte do Golden State. Uma vitória com muitos méritos do Golden State, principalmente na parte defensiva, tá? Mas também foi um jogo, cara, feio demais do Minnesota. Já falando sobre a partida em si, cara, sem sacanagem, o primeiro tempo do Minnesota, velho, foi tranquilamente o pior primeiro tempo de um time nessa pós-temporada. Mas tranquilamente, mano. Que coisa tenebrosa foi o Minnesota no primeiro tempo, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Uma defesa desligada, desatenta, mole. E um ataque, mano, totalmente insalubre. Mas, cara, que horrível, mano. Que horrível. E, ó, o Warriors teve muito mérito. A defesa fez um trabalho excelente, tá? Marcando, né, de forma bem física. A marcação em zona que o Steve Kerr executou deu muito certo. Ainda mais porque Minnesota tem um problema com bolas de 3 nesse playoff. Foi muito mal contra o Lakers e hoje horrível. Então, marcar em zona era uma ótima estratégia, porque obrigava a Minnesota a chutar mais de fora. E aí deu no que deu. Minnesota terminou o primeiro tempo com 0 de 15 para 3. 0 de 15, mano. Tenebroso. Então, a defesa do Warriors, muito mérito. Draymond Green fazendo um trabalho excelente ali na cobertura do Anthony Edwards. Muito bem ali nas ajudas para dificultar o trabalho do Edwards nos momentos de infiltração, nos momentos de atacar a média distância. O Draymond Green foi muito eficiente nisso. Então a defesa do Warriors teve muito mérito, tá? Muito mérito, mas o Minnesota também foi mal, viu? Foi mal. Beleza que não teve tantos wide opens assim, porque a defesa do Warriors contestou bem. Mas os que teve, o Minnesota não conseguiu aproveitar. A criação de arremessos do Minnesota foi muito mal feita. Muito mal feita. Péssimo trabalho de movimentação de bola. E as individualidades não apareceram. O Anthony Edwards terminou o primeiro tempo com 1 ponto. Julius Randle, uma coisa tenebrosa. O Randle, que fez uma puta série contra o Lakers, aparentemente voltou ao normal. Voltou a ser o Randle do Knicks. Horrível o Julius Randle. A preguiça. Nossa senhora. Jesus amado. Deus, que coisa tenebrosa. Nem o Naz Reid se salvou. O Naz Reid foi aparecer bem no quarto período, mas até o quarto período também, Naz Reid fazendo nada. De Vincenzo fazendo nada. Mike Conley fazendo nada. Mano, foi horrível. Sabe qual foi o... Isso é muito louco. Sabe qual foi o melhor jogador ofensivo do Minnesota no primeiro quarto? Foi o Rudy Gobert. Olha que doideira. O Gobert foi o cara que mais produziu no ataque do Minnesota no primeiro quarto. Marcou 6 pontos, se não me engano. Pô. E aí eu nem vou falar de McDaniels, de Alexander Walker, porque os caras assim... Mano, se você me falasse que o McDaniels não jogou hoje, eu acreditaria, mano. Não vimos Jaden McDaniels hoje em quadra. Não vimos. Não vimos. Então, cara, foi realmente um primeiro tempo tenebroso do Minnesota. E um primeiro tempo maravilhoso pro Golden State, porque além da defesa ter feito um trabalho muito bom, no ataque as coisas funcionaram. O Curry, enquanto esteve em quadra, mano, jogando muito bem, conseguindo alguns wide opens. Né? O Curry deixou o jogo
ali no segundo quarto, com 13 pontos e 3 de 6 para 3. Curry produzindo muito bem. Infelizmente, ele sentiu... Deixa eu até pegar aqui a parada. Foi um estiramento... Foi um estiramento na coxa direita, se não me engano. Minha dúvida é se foi na direita ou na esquerda, mas acho que foi na direita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Distensão na coxa. Distensão na coxa... Deixa eu ver. Tô vendo. Foi na coxa esquerda. Foi na coxa esquerda. Tô vendo aqui a hora que ele sai de quadra, ele puxando aqui a coxa esquerda. Então foi na coxa esquerda a distensão do Curry. Assim, uma merda, né, cara? Falando rapidinho sobre essa questão. Uma merda pro Golden State. Mesmo o time tendo conseguido vencer sem ele, pensando no decorrer da série, pelo menos nos jogos dessa semana da série, cara, não ter o Curry, mano, é uma merda, mano. É uma merda. Deixa eu ver se tem a imagem certinha aqui do estiramento. Na hora, né, que ele sentiu o estiramento. Tinha visto aqui, cara. É que eu não separei, né? Porque, Luiz, por que você não separou o vídeo? Pô, mano, eu sou um baita de um despreparado, né? Aqui, ó. Foi a coxa esquerda mesmo. Foi um estiramento na coxa esquerda. Foi um estiramento na coxa esquerda. Ele sentiu o estiramento no segundo quarto. E ele até matou uma bola de 3 depois de sentir a coxa. Matou uma bolaça de 3 em cima do Alexander Walker. Mas ele não aguentou, né? Na hora que ele tava voltando, ele já pediu pra substituir. E ele não voltou pro jogo. Não voltou pro jogo. E aí o Steve Kerr falou agora há pouco, na coletiva, que o Curry, ele tá arrasado com a lesão. Ele vai passar por ressonância magnética nessa quarta, né? Então hoje ainda a gente deve ter uma atualização sobre a situação dele. Porém, o Steve Kerr já confirmou que provavelmente ele tá fora do jogo 2. Então pro jogo 2, o Curry já não deve jogar. E é uma notícia ruim. Só que com a vitória de hoje, é uma notícia que é ruim, mas não é tão ruim assim. Porque no pior dos cenários, o Warriors perde o jogo 2 e vai pro Chase Center com uma vitória na mala, né? Podendo ter o Curry de volta. Imagina aqui um cenário onde o Curry ficar fora do jogo 2. O Warriors pode perder e vai pro Chase Center com uma vitóriazinha fora de casa na conta. Então, a vitória de hoje, ela dá uma amenizada nessa questão da lesão do Curry. Claro, depende do tempo que ele vai ficar fora. Se ele ficar fora 2 semanas, por exemplo, pouco importa a vitória de hoje, porque sem o Curry vai foder. Vai ficar foda. Apesar de que eu acho que o Warriors ainda pode competir sem o Curry. Mas enfim, isso é papo pra outra hora. Não vamos pensar no Warriors sem o Curry ainda, porque tem que esperar a ressonância magnética. Mas, enfim, no pior dos cenários acontece isso. O Curry fica fora do jogo 2 e o Warriors vai pro Chase Center, podendo ter o Curry de volta e já tendo uma vitória na conta. Então a vitória dá uma amenizada nessa situação, mas não deixa de ser preocupante. Não deixa de ser preocupante porque... será que Minnesota vai repetir uma atuação tão ruim como teve hoje? Eu acho difícil, porque foi uma coisa bem feia. E já no quarto período, Minnesota já mostrou, né, o seu basquete normal. Né? Minnesota foi Minnesota no quarto período. E o Warriors tomou a pressão. Não chegou a passar um puta veneno, porque o Warriors soube conter as reações do Minnesota com o Buddy Hield, com o Jimmy Butler. Mas foi um quarto período onde Minnesota dominou. Então, preocupa essa questão do Curry. Mas preocuparia mais se o Warriors tivesse perdido hoje. Então a vitória de hoje ela é importante não só para colocar o time na frente,
Não só para roubar o mando do Minnesota, mas é importante também pensando nessa questão da administração do tempo de recuperação do Curry. Né? Porque aí talvez, por exemplo, o que o Warriors pode fazer tendo uma vitória na conta? Pode descansar o Curry. Vamos supor que, beleza, o Curry não tem condição de jogar num jogo 2. Que vai ser na quinta ou na sexta? Na sexta, né? Não, quinta-feira. Vamos supor que Curry não tem mesmo condição de jogar na quinta. O Warriors, tendo essa vitória, pode talvez, se precisar, descansar o Curry no sábado também. Porque se perde no Chase Center, pô, beleza, vai estar 2-1, mas já vai ter vencido uma em Minnesota. Então a vitória de hoje ela é bem importante pensando também nessa questão da administração do tempo de recuperação do Curry. Né? Então, se precisar, o Curry pode ficar fora o resto da semana. E aí voltaria na segunda. Então, a vitória de hoje ela é importante também nesse sentido. Mas enfim, me perdi um pouco. Deixa eu voltar para o jogo em si. Primeiro tempo horroroso de Minnesota. Muito mal no ataque, muito mal na defesa. E o Warriors capitalizando. Curry, enquanto esteve em quadra, jogou muito bem. O Draymond Green. Pô, o Draymond Green foi um absurdo o primeiro tempo do Draymond Green. O Draymond Green tava parecendo o Kevin Durant no auge no primeiro tempo. Uma coisa fantástica. Matou o quê? Umas 3, 4 bolas de 3 no primeiro tempo? Acho que foi isso, né? Umas 4 bolas de 3. É que no segundo tempo ele não matou bola de 3, né? Guardou tudo pro primeiro. E aí, pô, jogou pra caralho o Draymond Green, o Curry aparecendo bem, o ataque fluindo, a defesa bem pra caramba, e o Warriors foi pro intervalo com uma vantagem muito boa. Né? Foi pro intervalo vencendo por 14. Vencendo por 14. Mérito muito da defesa, mas o ataque também aparecendo. Aí veio o terceiro quarto. E aí, sem o Curry, esperávamos o Minnesota reagindo. Né? Mas não foi o que aconteceu. Minnesota repetiu a performance horrível no terceiro quarto. Não mudou muita coisa. Continuou executando mal. Continuou arremessando mal. Né? O Anthony Edwards foi pontuar. Cara, sei lá, depois de... Mano, nem lembro. A primeira cesta do Anthony Edwards. Vamos ver aqui no play-by-play. Porque demorou pro Anthony Edwards conseguir uma cesta. Deixa eu ver aqui no play-by-play. Cadê? Aqui, ó. Play-by-play. Primeira cesta do Anthony Edwards foi aos 8 minutos. Aos 8 minutos. Nisso, o Warriors já tinha aberto 20. Já tinha aberto 20 Warriors. Buddy Hield começou o terceiro quarto quente pra caramba. Draymond Green bem também. Jimmy Butler. E aí, mesmo sem o Curry, o Warriors, velho, fez um terceiro quarto muito bom. Chegou a abrir 23. Né, botou uma run de 10-0. Com o lendário Pat Spencer jogando. O nosso querido jogador de lacrosse. De novo jogou. E conseguiu levar 20 pro quarto período. O Minnesota, olha que loucura. O Minnesota, com o Curry fora, tomou 36 pontos do Golden State, mano. E foi com o Curry fora e com o Jimmy Butler ficando uns 4 minutos no banco. Olha o nível que tava o Minnesota hoje, mano. E olha o mérito da defesa do Warriors também. Isso tem que ser falado. E segurou o Minnesota a 29 no terceiro quarto. Né? Beleza, pontuou um pouquinho mais, mas, né? Segurou. Então chegamos no quarto período com o Golden State vencendo por 20 e o Minnesota praticando um basquete horroroso. Aí veio o quarto período e aí, magicamente, Minnesota lembrou que era um time de basquete e começou a jogar. A defesa fez um trabalho muito bom.
Foi disparado o melhor quarto da defesa do Minnesota, né, no jogo. Mas disparado. Né, Gobert aparecendo bem no garrafão, pegando rebote, cavando falta. Né, a defesa bem ativa, bem ligada nas trocas. DiVincenzo fazendo um bom trabalho individual em cima do Butler. E aí a defesa foi conseguindo stops. O ataque foi começando a produzir. Né, Naz Reid matou uma, duas ali, bolas de 3. O Anthony Edwards voltou bem do descanso, conseguiu matar uma bolinha de 3 ali, conseguiu ali pontuar, algumas boas infiltrações, algumas end-ons. E aí, Minnesota foi diminuindo o prejuízo, chegou a diminuir para 9. Mas, na hora que Minnesota tava animando, bola de 3 do Buddy Hield. Jimmy Butler vai lá, pá, driving kick, Buddy Hield, pô, bola de 3. Já dá aquela esfriada. Aí Minnesota conseguiu engatar mais uma boa sequência. E aí o que aconteceu? Bola de 3 do Gary Payton. Deu mais uma esfriada. Aí Minnesota de novo animou. De novo Jimmy Butler, driving kick, bola no Buddy Hield, bola de 3 e ali acabou. Né? Depois da última bola de 3 do Buddy Hield, faltando uns 2 e pouco ali pra acabar, ali o jogo acabou. Aí foi só questão mesmo do Warriors, tipo, queimar relógio no fim. E aí, essa vitória gigantesca foi confirmada. 9-9 a 8-8. Golden State abre 1-0. Rouba o mando do Minnesota e consegue, mano, uma vitória gigante, mano. Uma vitória gigante pensando em tudo que eu já falei. Pensando no roubo do mando, pensando no descanso que vai poder dar pro Curry por conta da vitória de hoje. Então, um baita resultado numa noite onde o Warriors, mano, mostrou que veio, né? Eu falei bastante sobre essa série nos últimos dias e falei muito sobre como o Minnesota poderia ser um adversário mais duro do que foi Houston, pela questão da boa defesa que tem e das armas ofensivas que tem, que na minha visão são armas melhores do que Houston tem. Porém, tem um fator que a gente tem que lembrar, né? E que talvez eu não tenha falado tanto. Que é o que? A defesa do Golden State. Estamos falando de uma defesa muito boa. De uma defesa que fechou a temporada sendo uma das melhores. Em rate defensivo, se não me engano, o Golden State, pós chegada do Butler, teve o melhor rating defensivo da liga. Né? Uma defesa que é excelente. Então, hoje a gente viu o poder dessa defesa. Claro, teve muito do Minnesota tá numa noite péssima, tá? A execução do Minnesota foi porca nos primeiros 3 quartos. Isso tem que ser falado. O Minnesota é um time que nesse playoff não tá chutando bem pra 3, isso desde a série contra o Lakers. Então, tem esse ponto que a gente tem que considerar, que o Minnesota tava na noite péssima, mas muito da noite péssima teve mérito demais da defesa do Warriors. Uma marcação em zona muito bem feita, boas coberturas, fisicalidade, né? Steve Kerr, inclusive, belo plano defensivo que o Steve Kerr bolou. Pra quem aí gosta de criticar o Steve Kerr, mais uma noite onde vai ser duro achar críticas pro homem, né? É duro. O que você vai falar do Steve Kerr hoje? O cara perdeu o Curry no segundo quarto e conseguiu vencer do jeito que venceu. Vai falar o quê? Difícil criticar o homem, né? Tá difícil criticar o Steve Kerr. Porra, tá foda. Impressionante como que nesse playoff eu virei o maior defensor do Steve Kerr, né? Bizarro que o playoff desperta na gente, né? Do nada eu virei o defensor do Steve Kerr. Mas, pô, brincadeira, o que a galera, né, tem pegado no pé do Steve Kerr é sacanagem. E sem motivo, porque o Steve Kerr tá fazendo um trabalho muito bom no playoff. Teve seus erros? Teve, mas no geral, pra mim, o Steve Kerr tá fazendo um playoff muito bom. E hoje ele foi muito bem de novo, cara. Usou muito bem o Draymond Green ali nas coberturas do Anthony Edwards. Foi muito bem nisso. A marcação em zona foi muito bem, foi muito efetiva. E a vitória veio, cara. A vitória enorme, rouba o mando e... Que atuação, cara. Que atuação do Golden State. Claro, temos que lembrar que a série tá só no começo, é só o primeiro jogo. Assim como
o Celtics, o Thunder e o próprio... O Cavs um pouco menos, vai. Mas Celtics e Thunder podem reverter, podem, né, reverter a situação mesmo perdendo o primeiro jogo em casa. Minnesota também pode. Ainda mais com a lesão do Curry. Então, não tem nada ganho ainda. Torcedores do Warriors, comemorem e tal, mas... calma, tem muita série ainda pela frente. Dificilmente o Minnesota vai jogar tão mal como jogou no jogo de hoje. Eu acho bem difícil o Minnesota jogar tão mal igual hoje. Porque foi uma coisa muito feia. E aí eu vou levantar um questionamento, né? A gente viu Celtics, Minnesota e Thunder tendo um período bom de descanso. E, cara, né, voltando meio fora de ritmo. Será que ter tanto descanso no playoff é ruim? Será? Será que o melhor é você não ficar tantos dias sem jogar? Ou seja, é melhor você não varrer o seu adversário? É melhor você estender as séries? Será? Esse é o segredo do playoff? Porque, pô, Minnesota parecia que tava sem jogar há 2 meses. O Celtics, o aproveitamento que os caras tiveram, parecia que eles não arremessavam a bola há 1 ano. E o Thunder até que não foi tão mal assim, né? Mas o problema foi o final de jogo do Thunder, né? Enfim, mas eu também senti um pouco de falta de ritmo do Thunder em alguns momentos. Será que é prejudicial? Porque, pô, Denver jogou 7 jogos, jogou pra caralho. O Warriors fez o que fez hoje. E o Knicks, pô, brincadeira o que o Knicks jogou. A recuperação do Knicks foi brilhante. O próprio Indiana também, né? O Indiana teve uma série um pouquinho mais longa do que a do Cleveland e jogou muito o primeiro jogo também. O segundo se recuperou de um primeiro quarto ruim. Então, será que ter esse tempo de descanso é prejudicial? Comentei que eu quero saber sua opinião sobre isso. Mas, enfim. Com descanso ou não, o fato é que Minnesota perdeu, jogou muito mal e perdeu um dos seus mandos. Golden State abre 1-0. Fica agora a dúvida em relação ao Stephen Curry, o tempo que ele vai ficar fora. Como já citei, o Steve Kerr praticamente já confirmou que o Curry não joga o jogo 2. Enfim, vamos ver. Vamos ver. Individualmente, só alguns elogios rápidos aqui, tá? Draymond Green, jogo brilhante. Muito bem na defesa, muito bem no ataque. Né? Quando o Curry sai, é ele que pega e assume o controle do que o time vai fazer. Coordena muito bem as jogadas. Trabalho excelente do Draymond Green. Jimmy Butler não foi brilhante, não foi espetacular, mas apareceu nos momentos importantes. 20 pontos, 11 rebotes, 8 assistências, tomando ótimas decisões. As bolas do Buddy Hield ali no final que fecharam o jogo, né, que quebraram a sequência do Minnesota, foram bolas criadas pelo Butler. Então, jogou muito bem o Jimmy Butler, apesar de não ter tido números fantásticos. Foi bem, foi ali pro lance livre, quebrou o ritmo do Minnesota várias vezes. Tem que ser destacado. O Curry até a lesão tava voando, né? Buddy Hield, jogaço do Buddy Hield, baita segundo tempo dele, 24 pontos, 5 bolas de 3, defendeu muito bem o Buddy Hield. Defendeu muito bem. E eu admito que eu nunca vi o Buddy Hield defendendo tão bem como defendeu hoje. Isso é um ponto muito positivo. Vou falar, Kevin Looney. Kevin Looney, bons minutos, tá? 14 minutinhos dele, pegou 6 rebotes, 2 ofensivos, fazendo boas screens, bons minutos do Kevin Looney. Gary Payton voltou bem, né? Não jogou o jogo 7 contra a Houston porque estava doente. Voltou muito bem, entregando um atleticismo, entregando bolas de 3, entregando uma intensidade muito legal. Moses Moody não foi bem. Quinten Post jogou pouco também com o Quinten Post, não tem muito o que dizer. Kuminga. Era o Kumingão, pô. 3 minutinhos, 7 pontos. Até acho que não foi mal, não, viu? Até acho que não foi muito mal, não. Mas, assim, muito fora de ritmo. Mas, cara, no geral, jogaço do Warriors. Jogaço mesmo. Todo mundo merece muitos elogios. Principalmente o Steve Kerr. Tem que respeitar. Do lado do Minnesota, vou destacar o Naz Reid pelo quarto período que fez. Foi bem. Vou destacar o Anthony Edwards pelo quarto período que fez, mas o jogo em si dele foi muito fraco, mas o quarto período dele foi bom. Cara, o Rudy Gobert, talvez o Gobert tenha sido o cara mais consistente do Minnesota no jogo, por incrível que pareça, tá?
Agora, McDaniels, muito mal. Julius Randle, muito mal. Julius Randle. Muito mal, Julius Randle. DiVincenzo não teve o impacto que eu esperava. Foi até bem na defesa, mas no ataque horrível. 1 de 7 para 3. Mike Conley, irrelevante pro jogo. Irrelevante pro jogo. Alexander Walker, muito mal também. Enfim. Foi um jogo bem ruim, cara. E aí é difícil até eu culpar o Chris Finch. Porque eu acho que foi algo muito mais dos jogadores mesmo, cara. O Chris Finch tava fazendo a dele. Tipo, beleza, muitos momentos o time tava meio desorganizado na defesa, mas eu acho que foi muito mais de desatenção dos caras, mano. Sei lá, velho, tem muita coisa a corrigir pro jogo 2. O Chris Finch vai ter muito trabalho aí nessa quarta, né? Mas, enfim, jogo bem ruim do Minnesota, cara. Muita coisa a melhorar. E esse time pode melhorar, porque o Minnesota é bem melhor do que foi hoje. Tá? Pra quem viu o Minnesota na temporada sabe, é um time... Esse não é o Minnesota. Hoje o Minnesota fez cosplay de Minnesota. Não era o Minnesota Timberwolves. Minnesota é muito melhor. Acho que o Warriors poderia ter vencido mesmo com o Minnesota jogando no prime dele. Com a defesa que o Warriors aplicou, poderia. Mas, pô, Minnesota tava muito abaixo, mano. Se o Minnesota jogasse o que jogou contra o Lakers, por exemplo, o Warriors poderia vencer, mas seria bem mais difícil. Seria bem mais difícil. Se o Minnesota joga o que jogou no quarto período, o jogo inteiro, seria um jogo bem mais complicado. Talvez o Warriors venceria do mesmo jeito, porque hoje o Warriors estava muito bem. Mas, enfim. É isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Amanhã no Switch TV Show eu abordo um pouquinho mais o jogo, abordo mais a parte mais tática, né? Porque aí eu vou rever o jogo com calma e tal. Então, fica ligado no Switch TV Show. E amanhã talvez também saiam informações sobre o Curry. Então, informações mais aprofundadas. Então, no Switch TV Show eu vou trazer mais notícias, mais informações mesmo sobre tudo relacionado a esse jogo e também relacionado a Pacers e Cavs. Então a gente se vê no Switch TV Show de mais tarde. Obrigado a todos pela audiência, tá? Pra quem aí não tem o League Pass e quer ter, dica do Titio. Usa o link que tá aí no comentário fixado. Você consegue 7 dias grátis de teste e mais de 40% de desconto no League Pass usando esse link. Se você não tem o League Pass, usa o link. Garanta já o seu. E aí você vai poder assistir todos os jogos dos playoffs ao vivo. Tá? Coisa linda. E, mano, é isso, velho. Obrigado a todos aí pela audiência nessa terça-feira. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau.